Nas tranquilas paisagens de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, um cenário de paz é bruscamente interrompido por um acidente tóxico de proporções catastróficas. A cidade é lançada à beira do caos, quando aranhas venenosas, com tamanhos monstruosos, atacam a população. O filme que vamos recapitular é Malditas Aranhas, de 2002. O filme começa nas primeiras horas da manhã de uma cidade tranquila. A voz de um locutor de rádio local, Harlan, está fazendo o seu trabalho e acordando as pessoas. Enquanto isso, percorrendo uma estrada, uma caminhonete transportando uma carga de produtos químicos desvia de um coelho para evitar matá-lo. Isso faz com que um dos barris tóxicos caia em um reservatório. Próximo ao local, um fazendeiro do tipo de aranha exótica, Joshua, coleta grilos para suas aranhas. Uma semana depois, o pequeno Mike, que também compartilha o hobby de colecionar aranhas, faz uma visita regular ao seu amigo Josh. Ao entrar na fazenda, Mike dá uma olhada nas aranhas, que cresceram consideravelmente desde a última vez que ele as viu. Confuso, uma aranha grande pula no vidro. Nesse exato momento, Josh aparece e dá as boas-vindas de volta a Mike. Enquanto Mike menciona o tamanho de sua aranha favorita, Josh compartilha sua descoberta do que ele acredita serem esteroides para aranhas. Enquanto observam as aranhas saltadoras, os dois não percebem que uma tarântula escapou de sua gaiola. Josh continua mostrando a Mike uma fêmea de aranha-teia de funil enorme que ele chama de Consuela, enquanto ela envolve sua presa em casulos. O alarme toca, sinalizando que Mike precisa sair para a escola. Ele diz a Josh que vai visitar novamente na semana seguinte e espera que as aranhas estejam com o dobro do tamanho que estão agora. Quando Mike sai, Josh percebe rapidamente que a tarântula sumiu. Acaba que a aranha está em suas costas. Ih, rapaz. Ele é picado no pescoço e, acidentalmente, derruba algumas gaiolas enquanto luta com essa situação. Ele morre por causa da picada e os aracnídeos restantes são liberados no processo. Uma semana depois, Mike vai novamente visitar Josh. Mas Mike é confrontado pela mãe de Mike, uma policial solteira. Ela pede a Mike para não vagar por aí enquanto ela e um colega chamado Pete estão inspecionando a área contaminada. Mike diz que precisa informar Josh sobre o lago. No entanto, Sam afirma que não gosta que ele passe tempo com Josh, já que ele mantém aranhas perigosas por perto. O garoto recebe a ordem de pegar a bicicleta e seguir a mãe para casa. No caminho para a cidade, eles se deparam com um grupo de adolescentes em motos. Sam decide parar o grupo, percebendo logo depois que sua filha Ashley está entre eles. A garota é obrigada a entrar no carro. Sam dá uma multa a Brett, o problemático namorado de Ashley, e sai dali com eles. À noite, Mike fica mais preocupado, pois Josh não está atendendo o telefone. Uma transição rápida mostra que a fazenda agora está coberta por teias de aranha e Josh não está mais entre nós. Trágico, trágico. No shopping local, o prefeito Wade está realizando uma reunião para decidir se devem vender as minas de ouro e transformar a pedreira em um complexo comercial. O dono da mina faleceu alguns anos atrás. O filho Chris aparece discordando das autoridades. Ele diz a Wade que nunca vai vender as minas. Os dois acabam brigando e Sam precisa conter Chris. Agora é revelado que os dois têm uma queda um pelo outro em segredo, há alguns anos. Na manhã seguinte, Mike percebe que sua bicicleta foi trancada por Sam. Ashley discute com Sam e Chris aparece na porta, tentando fazer as pazes com Sam após anos de ausência. Mike aproveita isso e sai de casa sorrateiramente para encontrar Josh. Correndo para a fazenda, Mike descobre que as aranhas sumiram e há teias de aranha por toda parte. Ele percebe que as aranhas cresceram enormemente com base nas pegadas deixadas na areia. Nesse exato momento, ele se depara com uma aranha gigantesca vinda de uma mina próxima. Ele imediatamente foge para informar os moradores locais. Você cagão sem exceção. No caminho, Chris oferece uma carona a Mike. Mike mostra a Chris uma perna de aranha gigante, dizendo a ele que as criaturas mutantes estão indo em direção às galerias da mina. Chris ri pensando que Mike tem apenas uma imaginação peculiar. Ele acha que a perna é apenas um cacto. Em casa, Mike tenta explicar a transformação das aranhas para Sam, mas ela não acredita nele, achando que ele passa tempo demais assistindo TV. Em outro lugar na mina, um homem percebe que os canos de água estão entupidos. Ele consegue lidar com eles soprando nos canos, mas surpreendentemente, aranhas saltadoras saem de sua boca. Um momento depois, uma perna gigante o agarra, puxa-o para longe e o mata. Vários animais de estimação desaparecidos são então relatados na cidade.
O gato de Pete então entra em confronto com uma das aranhas em um duto de ar e é devorado. Algumas avestruzes na fazenda de Wade são então devoradas por aranhas armadeiras. O DJ Harlan elabora uma teoria dizendo que os animais estão sendo abduzidos por uma sonda, não por coiotes ou lobos. Nesse momento, Brett e Ashley brigam no carro. Ela então os expulsa do carro. Brett é então atacado pelas criaturas de 8 patas. Brett entra em pânico. Ele então corre até seus amigos, alertando-os sobre as aranhas. No entanto, seus amigos pensam que é apenas uma brincadeira. Logo, eles ficam convencidos quando um deles é morto por uma aranha mutante. O grupo foge em suas motocicletas enquanto as criaturas os perseguem. No entanto, a fuga dos garotos logo é interrompida pelas aranhas saltadoras. Brett consegue saltar sobre uma estrada, fazendo com que seus perseguidores explodam no choque com um caminhão de óleo. Ele é o único sobrevivente. Um segundo depois, as aranhas reaparecem em números maiores do que antes. Brett corre o mais rápido que pode, se escondendo em uma mina próxima. À noite, na casa da tia de Chris, chamada Gladys, percebe que seu cachorro sumiu. Descendo para o porão, Gladys é atacada por algumas aranhas gigantes. Elas a envolvem em suas teias, criando um casulo. Chris então volta para casa e descobre que sua tia não está por perto. A única coisa encontrada é uma perna de inseto grande. Ele percebe que Mike estava falando a verdade. Ele parte rapidamente para ver Mike e mostrar a ele a perna monstruosa. Agora, Mike tem a chance de explicar tudo, tanto para Sam quanto para Chris. As aranhas estão crescendo tanto devido às toxinas liberadas. Depois de examinar a perna, Mike acredita que a tia Gladys não está morta, mas foi levada pelos machos das aranhas teia de funil. De repente, os três ouvem a voz de Ashley gritando. Sam corre para sua filha e vê que uma aranha está envolvendo em um casulo. Chris consegue lutar contra o monstro, dando a Sam algum tempo para pegar uma arma. A aranha é então morta a tiros por Sam. Com as linhas telefônicas quebradas, Sam usa um walkie-talkie para ligar para Pete, pedindo que ele traga todas as armas da delegacia. Não. Mike diz que as aranhas são caçadoras noturnas, então um aviso transmitido por toda a cidade é muito necessário. Enquanto isso, aranhas aparecem em vários lugares e começam a atacar as pessoas. Pete chega a tempo, resgatando a família de Sam antes que as aranhas possam entrar na casa. Eles correm para a estação do DJ Harlan e pedem para usar a emissora. Sam informa os moradores dizendo que a cidade está em crise e está sendo invadida por aranhas gigantes. Ela exige que todas as pessoas se armem. Enquanto Mike, Ashley e Pete esperam no carro, uma tarântula gigantesca se aproxima da van da estação. O garoto, que é meio especialista em aranhas, entra em contato com sua mãe usando o walkie-talkie, dizendo para ela não fazer nenhum barulho. Harlan fica chocado com o enorme animal do lado de fora e acaba gritando acidentalmente, o que atrai a tarântula gigante. Pete tem que abrir fogo tentando distrair a fera. Felizmente, os três conseguem escapar e entram no carro. A cidade cai no caos à medida que as aranhas gigantes começam a invadir. Eles ficam agressivos, famintos e começam a caçar humanos. Era disso que eu estava falando. Sam diz a todos para buscar abrigo no shopping. Isso os protege com paredes de concreto e portas de aço. Chris tenta fechar o portão da frente do shopping antes da invasão brutal. Sam é a última a passar pelo portão. As pessoas da cidade começam a discutir sobre os monstros. Mike diz a Sam que ela precisa acalmar a multidão para a segurança deles. Chris e Harlan assumem a missão de ir ao telhado para ter sinal de celular, na esperança de entrar em contato com o exército. Aqueles sem armas têm que encontrar qualquer coisa para se defender. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando: aonde estão as armas que o policial pegou na delegacia? Então, o gênio, em vez de pegar elas no porta-malas, ficou na entrada gastando munição em vez de ir até o carro pegá-las. Ou seja, tudo para nada. Parabéns. Mike pega um pouco de perfume enquanto espera. Antes de Chris e Harlan subirem ao telhado, Mike entrega o perfume a Chris, dizendo que ajuda a confundir as aranhas. Pelo menos a gente morre perfumado. É verdade. Mais tarde, Harlan tenta eliminar a aranha, dando tempo para Chris conseguir um sinal de celular. Eventualmente, Chris liga para as autoridades. No entanto, o governo não acredita em sua história e desliga a ligação. Ele fica extremamente irritado e desapontado. Nesse momento, a tarântula rompe o portão, alargando a entrada. Isso libera milhares de aranhas saltadoras por todo o shopping. Todos então recuam para o porão. Harlan e Chris enfrentam a oposição do lado de fora. Nesse momento, Harlan distrai os monstros para libertar Chris. Felizmente, Harlan cai em um arbusto, reencontrando Pete. Os dois encontram um caminho e escapam das aranhas. Na galeria da mina, Brett se encontra com seu pai, prefeito Wade. Wade é então capturado por uma das aranhas,
não deixando a Brett nenhuma chance de salvá-lo. Enquanto os moradores da cidade estão no porão, Brett chega com uma empilhadeira bloqueando as aranhas do lado de fora. Chris diz que eles precisam atravessar as minas, seguindo os cabos antes que os monstros os alcancem. No caminho, eles descobrem túneis cheios de metano. Chris alerta o grupo de que a menor faísca poderia explodi-los. Em seguida, eles são interrompidos por uma figura em casulo. Acaba sendo Wade, que ainda está vivo. Chris decide deixar Sam liderar o grupo para fora enquanto ele procura sua tia. Antes de partir, Chris revela seus sentimentos para Sam. Ele diz a ela para tentar encontrar e operar o gerador localizado logo fora das minas. Ele tem um plano. Foi muito fácil. Chris então empurra a motocicleta de Brett e parte para encontrar Gladys. Eventualmente, ele consegue chegar até sua tia. No entanto, seu momento é interrompido pela gigante Consuela. No entanto, Chris não pôde atirar devido ao gás metano nos túneis. Ele rapidamente usa o perfume distraindo a fera. Os dois sobem na motocicleta e escapam com a aranha. No caminho para cima, Chris prende um detonador no fio, combinando com a ativação do gerador de Sam do lado de fora para incendiar as minas. Finalmente, Sam provoca uma explosão, matando todas as aranhas no processo. Chris e Gladys saem das minas bem a tempo. Neste momento, a polícia e o exército chegam. Espero que tenham gostado. Até a próxima.